Bem, estamos iniciando mais um podcast, o Vale em Pauta, e hoje, William, Wildo, nós estamos aqui recebendo duas convidadas que realmente têm muita história boa para contar. São duas professoras, a Emília Andréa Salgado e a Thaís Salgado. E o Wildo vai nos falar mais sobre as nossas duas convidadas de hoje. É isso aí, doutor. Uma lenda do rádio. O William vai falar mais, na verdade. Não tem problema nenhum. E o Hildo também, que faz a parte técnica aqui, maravilhosamente bem. Como o doutor bem falou, estamos recebendo aqui a Thaís, né, e a Emília Andréa, ambas Salgado, porque são filhas da saudosa Orminda Salgado. Para quem estudou aí no Francisco Manuel em outras épocas, com certeza ouviu falar no nome de sua mãe. Elas são proprietárias da Academia Serenarte, né? Para quem não conhece, né, toda a parte de artes, literatura, música, poesia, entre outras formas de expressões artísticas, podemos dizer que é o cerne, né? É o item principal aí do Serenarte. E eu queria começar perguntando para vocês como é que está a Serenarte, academia, agora editora, tantas novidades acontecendo, e estávamos falando aqui 25 anos de trabalho, 25 né? anos. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Parabéns por esse trabalho importante de registrar tantas atividades que ocorrem aqui em Registro, registrar entrevistas dessas pessoas que fazem e são o Vale do Ribeira. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, William. Boa tarde. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Bom, eu quero fazer já começar logo, porque eu gosto de... Vamos fazer o seguinte, vamos ver a Emília Andréa Salgado. Ela é professora de Direito, advogada, escritora, nós vamos falar mais tarde do livro que ela fez junto com a irmã. E a Thaís Salgado é professora de música, de literatura. As duas são da Academia Serenarte e as duas escreveram um livro maravilhoso de um personagem importantíssimo da história registrense, mas vai ficar para a segunda parte desse bate-papo. Vou começar com a Emília. Emília, o que te dá mais prazer? Advogar, escrever? O que você gosta mais? Eu penso que a arte, para mim, só a arte é que resgata o ser humano. Não tem outra possibilidade. E se uma pessoa consegue fazer da sua profissão na advocacia, no magistério, ela colocar essa pitada, que é a arte, fica perfeito, fica perfeita a sua atuação, se aproxima da perfeição, porque é isso que nós buscamos, né? Difícil de atingir. Mas esse é o objetivo, acredito, de todo ser humano, que compreendeu a sua função. Thaís, você me fala agora, você é professora de música também, de literatura, o que te dá mais prazer? As duas coisas. A literatura unida com a música e vice-versa. Porque a literatura tem a palavra e a música tem o som. E a gente fala cantando, não é? Na Serenarte, o que você faz além de dirigir a Serenarte? Dou aula de música, de piano clássico, de artes clássicas, dou aula de literatura, escrita criativa. A gente abre cursos assim com módulos e vence os módulos e abre outras turmas. Uma coisa interessante, eu me recordo que teve um evento aqui, há muitos anos atrás, uma semana de arte, mais uns 30 anos atrás. E não tinha um piano na cidade, sabia? Não se achava um piano emprestado. Tiveram que pegar um piano em Iguape, na época. Olha só. Faz uns 30 anos atrás. Era queria um piano de meia cauda ou cauda inteira. E não tinha nenhum, tinha só o tal piano de armário, que é um piano menor, né? Sim. Quer dizer, aqui o piano é pouco prestigiado. E você dá aula de piano, uma maravilha. Dou aula de piano. Mas há 30 anos atrás, a professora Mitsuko Watanabe, né? Mitsuko Watanabe, que... Mas não era de cauda, né? No conservatório não tinha piano de cauda, mas ela conseguia levar piano de 1/4 de cauda para o RBBC para fazer as apresentações lá. Mas a cauda não tinha, eles queriam, não sei quem que veio na época, e precisava um piano de cauda e foi se achar um Iguape.
Hoje tem uma pessoa em registro que é comerciante de pianos. Ele tem um salão imenso com pianos Steinway, Yamaha, todos os grandes pianos ele tem, ele vende para o Brasil todo. Olha, vamos beleza. continuar. Maravilha. Bom, eu vou insistir um pouquinho aqui, que são 25 anos aí quase completados da Academia Serenarte, e eu queria saber de vocês o impacto cultural, né? E a questão de, como eu estava dizendo, hoje é possível viver da cultura e da arte ou ainda não? Mesmo 25 anos depois. Viver é possível. Sobreviver é mais difícil, né? Mas é possível. É rentável? Vamos direto ao assunto. Porque é rentável, não. Difícil, né? É difícil. Muito difícil. É difícil porque tem que incutir nas crianças o valor para a arte, para a cultura, para a literatura. Porque é de criança que se torce o pepino, como dizem, né? Uhum. Então, mas os adultos também precisam colaborar com isso. E para eles é mais difícil, porque uma pessoa que passa uma existência sem ler, sem gostar de ler, sem estudar assim profundamente um tema, para falar assim, agora eu já estou velho, não vou poder fazer diferença. Para a arte não existe idade, né? Então, mas para a arte não existe idade. Inclusive no nosso livro tem uma... Como era o nome dela? Maria Edeusuíta, que citamos. Que citamos. Conte dela. A Maria Edeusuíta talvez entre agora no livro Guinness, porque ela é a pessoa mais idosa no mundo a ser alfabetizada. Olha só. Aqui no Brasil, no Nordeste. Foi em Recife. Em Recife. É. Em Recife, a cidade em que nasceu o Dr. Jerônimo Monteiro Lopes. Ah, que beleza. E nós estamos falando de quantos anos dessa senhora? 94. Olha, 94 então é anos. possível, independente da idade, é possível Então, alcançar os se seus a sonhos. pessoa né? quiser, independentemente da idade, ela... Que maravilha. Bom, você citou aí a questão das crianças, né? E um dos projetos que me chamou bastante a atenção foi o segundo prêmio, né, de desenho com o nome do Cesari, né? Cesari Roberto de Oliveira, no qual vocês colocaram a temática a calçada, né? Que todo mundo conhece. A calçada foi no primeiro prêmio. Ah, foi no primeiro? No segundo é a educação ambiental. Ah, tá. Porque então o tá bom. Cesari também faz aqueles quadrinhos, aquelas Sim. tirinhas que tem a ver com a educação ambiental. Inclusive, né? você sabe a história dessas tirinhas aí? Sei, ele contou. Ele criou para a Gisele Bündchen, né? Já contamos aqui. Você que está curioso, volte aí no YouTube e veja lá o episódio do Cesari que a gente conta em detalhes. Então, mas a calçada foi a que eu tive mais contato, que eu vi lá, né? As meninas desenhando e tal. Como é que surgiu essa ideia e tal? Já é uma preparação da juventude para lidar com a arte, com toda essa parte cultural? Exatamente. É a educação, assim, para a observação do que a gente tem de arte aqui na cidade. A calçada, a gente pisa todo dia e fala, é um desenho. Esse desenho é criado por quem? É um artista que trabalhou para isso, para ser reconhecido e trabalhou com amor. Então vamos falar sobre a história dele e talvez falando a história dele, premiando com incentivo as crianças para fazerem um tema sobre uma calçada, conheçam ele, porque muitas crianças não conhecem ele, apesar dele ser muito conhecido aqui. Mas que as gerações vão mudando, né? Mudando. Então é muito comum que a juventude desconheça muitas coisas. Aí né? desperta esse olhar para o que está ao redor. E a arte está ao redor. Legal, vi um trabalho muito bem feito, com diploma, com assinatura Certificado. de Cesari, né? Academia Serenarte, é um negócio interessantíssimo. Agora vamos abordar um assunto muito interessante que eu achei, que é o motivo que as duas foram convidadas. Eu recebi de presente de um amigo o livro A História Inspiradora do Médico Jerônimo Monteiro Lopes. Daí, Jerônimo Monteiro Lopes é o nome de uma rua de registro, mas foi um médico. E ela vai nos falar agora da história. Eu, então, falei até para o William. Falei, William. Falei, William, Emília Andréa Salgado e Thaís Salgado escreveram esse livro, muito interessante. E o prefácio, o Shigeaki Ueki, que foi ministro de Estado, foi presidente da Petrobras, tudo isso. Aí, eu mencionei no Povo no Rádio até,
E o William falou, vamos convidar para elas contarem a história desse livro, que muita gente, a maioria das pessoas, desconhece a biografia desse médico e Juramento Cumprido, o primeiro título. Tem aqui o prefácio do Shigeaki Ueki, livro muito bem impresso, com muitas fotografias de época. Então, esse é o motivo principal que nós convidamos as duas. Depois, serenar, tudo é importante, mas o livro que suscitou essa curiosidade nossa, né? Com certeza, né? Só lembrando que o pessoal da nova geração aí é o nome da rua do fórum aqui de registro, né? Então, agora os microfones estão abertos aí para vocês falarem sobre a inspiração. Como é que foi a ideia para construir essa obra, para construir, para escrever? Quanto tempo demorou? Dá todos os detalhes para nós. Nós não conhecemos o Dr. Jerônimo Monteiro Lopes, porque ele faleceu em 1966. Ele nasceu na República recém-instaurada. A República foi proclamada em novembro e ele foi o primeiro filho do casal que nasceu na República. Em dezembro de 1889. Mas nós frequentávamos uma chácara em que havia uma reunião de artistas, podia-se dizer que ocorria um sarau lá. Um sarau. Olha que legal. Um sarau. E talvez o Cristiano lembre da Eletrônica Avenida, lembra? Lembro. Do senhor Lucas Ribeiro, Lucas Evangelista Ribeiro. Descendo a avenida do lado direito. Exato. Comprei muita peça lá para a rádio. Não é verdade? É. E ele era músico. E um dia, ainda que nós éramos crianças e estávamos lá com os nossos pais, quando ele tocou um choro e disse, esse choro se chama Dr. Monteiro. E daí começou a resgatar uma memória, inclusive uma memória afetiva, de que quando a gente passava lá naquela casa, aí morou um médico, passava em frente à casa, que foi do Dr. Jerônimo Monteiro. Então, naquele momento, muito foi dito desse homem, que é um verdadeiro modelo. Ele é conhecido como o primeiro médico negro do Vale do Ribeira. Mas ouvimos muito mais sobre ele naquela ocasião. E depois nós fizemos o artigo. Ela escreveu o artigo Dr. Monteiro, Uma Presença no Vale, que foi publicado na revista Serenarte de novembro de 2021. E aí você, né, pegou primeiro as referências que a gente teve na casa do senhor Lucas Ribeiro. E aí fomos pesquisar sobre ele com outras pessoas mais antigas aqui de registro. E ela escreveu esse artigo. Podemos dizer que foi um embrião. Sim, embrião. Foi um embrião, porque daí fomos conversar com a dona Teresa Ribeiro, que é a viúva. Ela foi a primeira com quem conversamos e constatamos mesmo que aquelas lembranças que tínhamos daquela reunião, ocorreu tudo daquela forma, e ele frequentava a casa dela, era amigo do Lucas Ribeiro, do senhor Lucas Ribeiro. E o filho dele também confirmou. Esse foi o primeiro ponto. Depois começamos a pesquisar. Quem foi? Quem foi Jerônimo Lúcio de Almeida Monteiro Lopes? E daí descobrimos que o pai do Dr. Jerônimo Monteiro foi deputado da província de Pernambuco. O primeiro deputado negro. Olha só. Na província de Pernambuco. E ele era do Partido Conservador. Por isso é que estávamos conversando antes, né, de entrarmos aqui no ar, de que na casa do Dr. Monteiro tinha uma fotografia do pai dele com o Dom Pedro II. Que maravilha de relíquia, né, doutor? Não é maravilhoso? Agora, ele passou por Recife, Rio de Janeiro, Presidente Prudente. Como é que ele veio cair em registro? Registro, na época, acho que era distrito de Iguape, né?
Como é que ele veio parar aqui? No Rio, ele fez especialização também fora do país. Na Suíça, nos Estados Unidos, porque naquela época, e daí entra mais na área dela, que é o Martins Fontes, que pode... Martins Fontes, médico santista, era amigo dele e falou para ele que ele poderia vir para essa região porque aqui faltavam médicos, era algo assim que estava mais em desenvolvimento, então tinha muita carência de muitas coisas, muitos médicos, muitos procedimentos, pessoas competentes para poder fazer a saúde funcionar nessa região. E aí ele apostou e veio, né? Que maravilha. Ele chegou a fazer uma residência em Pariquaraçu? Pariquara não existia na época, hospital não é nada, nessa época não tinha. Mas tem uma passagem que ele chegou a morar 1 ou 2 anos numa cidade vizinha de Registro, depois ele retorna. Não teve isso? Não, que eu tenha visto, não. Ele morou um pouco em Santos, né? E eu passou um tempo em Santos e aí aqui no Vale do Ribeira, na casa onde ele construiu. Aproveitando, para quem não sabe, onde que era a casa do Dr. Monteiro? A Casa de Cultura Ribeirinha, Dr. Jerônimo Monteiro Lopes, que é onde fica agora o Museu Da Imigração da Japonesa de Imigração. Registro, né? É. Sim. Agora, parte prática. Quanto tempo vocês demoraram para escrever o livro? A gente está pesquisando desde 2023 para o livro. Para escrever foi 6 meses, 1 mês, como é que foi? Não, demorou 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, porque começamos a fazer essa confrontação com os artigos acadêmicos, porque daí fomos descobrir quem foi essa família Monteiro Lopes. Olha só que interessante. Um historiador lá do norte, ele até usa essa expressão. Monteiro Lopes não é um nome de uma família, é um conceito. Olha só. Já se tornou. Profundo, hein? É um conceito. Por quê? Porque eles vieram lá da atual Elmina, os ancestrais do Dr. Monteiro, e conta-se que eles lutaram na insurreição pernambucana, na Guerra da Luz Divina. E lá, Henrique Dias. Henrique Dias. O Henrique Dias, conta do Henrique Dias você. Henrique Dias era um negro que tinha um destacamento e ele pegava escravizados que vinham da África, Minas e outros de outras regiões. Minas lá é do norte da África, né? É. E ele pegava os mais fortes e vamos conquistar essa terra, porque eram os holandeses querendo tomar Recife de assalto, né? E vamos conquistar essa terra porque essa terra é nossa, nós somos brasileiros, pisou aqui é brasileiro. E eles foram lutar Olha só. e conquistaram Recife para eles. Que maravilha. E O numa- Henrique Dias, o Felipe Camarão, né? Felipe Camarão. Tudo essa história. E numa carta do Henrique Dias, olha que história. Nessa guerra, foi uma guerra, deceparam a mão do Henrique Dias. E daí ele mandou uma carta lá pro chefe holandês e disse: estou escrevendo com a mão que me restou e dou a minha palavra de que vocês vão sair corrido daqui. E sobre os Minas, ele dizia: Minas porque são dessa região onde é a atual Gana. Os Minas, como é que é a frase direito? Os Minas, quando não chegam pelo braço, chegam pelo nome. Para assustar as outras pessoas, que eles eram fortes, eram destemidos, e o que eles não alcançam com o braço, eles assustam com o nome. Olha só, maravilha, né? O Emílio e Thaís, como é que entra o Shigeaki Ueki para prefaciar o livro de vocês? Como é que é essa história? Conte, irmã. Dr. Shigeaki Ueki fez uma visita
ao Memorial da Imigração Japonesa, que é uma exposição por tempo indeterminado, que foi recebida pela Casa de Cultura Ribeirinha, Jerônimo Lúcio de Almeida Monteiro Lopes. E logo na entrada se diz que aquela casa pertenceu a um médico, ao primeiro médico negro do Vale do Ribeira. E nesse momento ele ficou intrigado, talvez também tenha despertado alguma memória, porque no prefácio ele descreve que Dr. Jerônimo cuidou de parentes dele, tanto em Registro como na região de Presidente Prudente. Ele falou, eu quero saber mais. Só que o que se falava do Dr. Monteiro até então? Era aquela situação, se vocês forem perguntar para qualquer pessoa, a situação que vem à tona qual é? A história da mala. Que ele estava lá no porto e alguém pediu para ele segurar a mala. É basicamente aquela história. A pessoa não perguntou se ele era, o que ele era, se ele era um carregador, mas no final de contas ele era um médico, né? Então ele cobrou vamos dizer assim, um trabalho de médico, não um trabalho de um carregador de mala. Né? Resumindo, é isso aí, né? Sim, e a gente conversou com várias pessoas e muitas pessoas, a maioria, né? Eu sei, eu tenho uma história para contar do Dr. Monteiro, que ele é chamado Dr. Monteiro. É a mala. Eu acho que eu sei por que muita gente contou. Porque está registrada no livro Histórias, Boatos, Causos, Mitos e Lendas de Nosiel Pedroso. Sim. E por que eu falei de Pariquera-Açu? Porque ele também registrou lá que o Dr. Monteiro morou em Pariquera-Açu cerca de 2 anos. Depois ele retornou para Registro e aí morou até o falecimento, que foi em 66, né? Então essa história está cravada lá. Então por isso que está na mente de muitas pessoas. Então a gente não viu se o Dr. Monteiro morou em Pariquera, que ele está envolvido com a construção do Hospital Regional de Pariquera, isso sim. Bom, pode ser que seja nesse período, segundo né? o livro fala que sim, né? Por isso que eu acabei sim. citando aqui, né? Acho que vocês pesquisando lá, vocês devem ter fontes mais fidedignas, né? Mas é isso. Mas voltando só... Pois e o Chijaco é que daí? Voltando à pergunta dele. Essa parte. E daí, Dr. Shigeaki Ueki teve conhecimento desse artigo que fizemos para a revista Serenarte e depois disponibilizamos um vídeo também no YouTube, com narração. Quer aproveitar já para passar o endereço do canal, não? Como é que acha Academia Serenarte. Pesquisou Academia Serenarte, acha fácil. Acha fácil, Academia Serenarte. Pode continuar. E ele conversou conosco e nos instigou, nos apoiou, nos incentivou a escrever esse livro e acompanhou todo o processo. Todo o processo, tivemos assim diversas reuniões com ele, porque ele entendeu que é uma história que tem que inspirar jovens. Tanto é que esse livro foi escrito com uma linguagem mais acessível, não é uma linguagem acadêmica, e ele nos apresentou um modelo. Assim, o que serviu de paradigma. O nome do livro é Arrume a Sua Cama. Arrume a Sua Cama, que surgiu de um discurso de um general, de um almirante, né? É um almirante dos Estados Unidos. Esse discurso deu origem a esse livro. Então ele queria um livro assim, que inspirasse, que os jovens entendessem que não se pode ficar paralisado diante das dificuldades. Os jovens, os adultos, todos nós, né, vamos enfrentar diversas dificuldades em diversos momentos na vida e precisamos superar. De que forma? Com resiliência, com o trabalho, com o estudo. Porque o estudo, ele não termina quando a pessoa conclui um curso no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino universitário. Tem que continuar. Né? Concorda? Sim, claro. Estou estudando até hoje. Muito interessante. Inclusive, recentemente eu contei a história das emissoras de rádio aqui de Registro, né? Inclusive a própria 99 estava no roteiro. E eu citei o Dr. Jerônimo Monteiro Lopes,
Porque ele foi um dos poucos brasileiros que pagava religiosamente em dia, nos Correios, o direito de ouvir rádio. Sim. Que hoje é algo... Você não consegue nem pensar numa situação dessa, né? Então ele demonstra que ele era muito certinho nas coisas dele, né? Correto. Né? E eu lembro que no livro do Nozel também tem uma outra passagem que fala sobre um ato de racismo, né, que ele sofreu. Que tinha uma pessoa, não sei se era um fazendeiro, alguma coisa assim nesse sentido, alguém que tinha muito dinheiro, muito poder, né, mas era muito racista. E aí ele foi lá, salvou, fez o parto da criança e tal, e falou, me arruma um saco preto. E aí o dono da casa olhou, arrumou para ele e tal, falou, o que será que está acontecendo, né? Ele começou a colocar os instrumentos num saco preto, reuniu e falou, agora você enterre. Mas ele quis dizer ali que, por conta do ato de racismo dele, falar agora ele estaria livre, né? De tipo assim, não ter ali a prova em tese do ato de que uma pessoa, um médico negro teria feito o parto do filho. Então é um negócio bem triste, mas ao mesmo tempo não deixa de ser curioso, né? Mas então, eu acredito é quase certeza que ele deva ter sofrido muito racismo. muitos, muito. com certeza. Pessoas sofrem racismo. Até hoje. Sim. Inconcebível Hoje, isso. com a quantidade de informação, né, acontece. Agora, eu vou fazer um pedido para o doutor Cristiano. O senhor pode ler a epígrafe do livro? Não, eu quero falar, antes eu quero fazer uma coisa, olha aqui. Ah! Queria saber como é que o trabalho que deu para conseguir as fotos. Por exemplo, eu estou vendo uma foto aqui do Dr. Jerônimo com os colegas da Faculdade de Medicina. Isso era uma revista famosa do Rio Malho, é de 1911. Outra foto aqui que tem muitas fotos. Tem uma foto do Dr. Jerônimo com o governador Adhemar Barros. Exato. Como é que vocês conseguiram todas as fotos? Porque, segundo vocês me falaram, todo o acervo dele da casa sumiu, né? Quando ele faleceu. Foi tudo perdido aqui. Como é que vocês pesquisaram essas fotos? Pessoas que frequentavam a casa do Dr. Jerônimo Monteiro descreveram essas fotos. Essa com o Dr. Adhemar de Barros, várias pessoas aqui em Registro têm essa foto. Ah, tem. Essa daí. Mas era a faculdade em 1911. Essa, as pessoas que frequentaram a casa descreveram que ele tinha num quadro uma foto de jornal da formatura dele, ou próximo da formatura em que ele estava com os colegas, que não era uma fotografia, e ele contava que aquela foto saiu num jornal. Então, nós começamos a fazer essa pesquisa nos jornais da época. E quando descobrimos... Uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa. Inclusive a foto da capa, o recorte, é dessa foto maior, que é ele jovem estudante. Eu fiquei... O primeiro impacto quando eu vi a capa do livro, eu falei assim, nossa, elas conseguiram algo extremamente inédito, porque eu pesquiso a história de Registro profundamente. E eu só achava essa foto mais conhecida, aí que todo mundo tem, tal, a coletiva dele. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei, assim, admirado com o trabalho de pesquisa de vocês, que foi encantador de fato. Parabéns, viu? Belo trabalho. 1 ano e meio de pesquisa. É o que eu digo, né? O trabalho de pesquisa ele é o que mais demora, né? Para você absorver tudo, reunir tudo. Agora, isso aí. vamos continuar. Quem quer comprar esse livro, quer adquirir, pessoal que gosta da história da cidade, tudo, como é que a pessoa faz? Está na pré-venda, acessa o www.serenarte.com.br, no site da Serenarte. A gente abriu para pré-venda antes do lançamento. O lançamento vai ser no dia 22 de março, lá na Academia Serenarte. Quer dizer, 22 de março tem um coquetel lá na Serenarte com o lançamento do livro. Que maravilha. Vamos anunciar também na 99, né? Que bacana. E qual foi a tiragem? 1000 livros. 1000 exemplares. Nessa primeira tiragem. Mas ainda tem esse pedido da leitura da epígrafe, é importante. Eu estou sem voz hoje, vai ter que ler. Você pode ler? Eu estou com a voz minha, você viu que a voz está péssima hoje. Você pode Posso ler, saber qual que é a William? página? Aqui. Me ajuda aqui, por favor. Estou com uma faringite tremenda. Ah, tá. Vamos lá, abrindo aspas aqui para... Posso falar o nome da pessoa já? Não. Não? Começa? Só lendo, Tá bom, então depois vamos lá. pode.
O conceito da virtude, que deve ser o elemento constitutivo do caráter do homem para o homem, do mundo para o mundo, estiolando barreiras que o orgulho, a raça e a infinidade de preconceitos ousaram levantar, separando seres livres, iguais e, portanto, irmãos. Dr. João Clodoaldo Monteiro Lopes. Dr. João Clodoaldo, isso até me arrepia. Dr. João Clodoaldo Monteiro Lopes é o pai do Dr. Monteiro. Então, abrir esse livro com uma frase... E Como essa é que você frase conseguiu é essa do frase? discurso que ele fez, né? Quando Como ele é que era você conseguiu deputado. essa frase? Também, nos jornais de época. Então, Nos jornais de época. o pai dele que foi o famoso deputado... Não. O Ou ele famoso, teve um o mais tio famoso, deputado? o mais famoso é o tio dele, porque foi o primeiro deputado negro na República. Certo, Na República. certo. Mas o pai dele, Dr. João Clodoaldo Monteiro Lopes, foi o primeiro deputado negro no Império. E era do Partido Conservador. Então, Interessantíssimo. olha só que interessante isso. Depois que foi proclamada a República, o pai do Dr. Jerônimo Monteiro não conseguiu mais se manter na política, porque houve uma perseguição. Há várias pessoas que tinham alçado posições, principalmente aos negros, houve essa... a palavra me foge agora. É perseguição. É uma perseguição. Tanto foi assim, um personagem que o Dr. Shigeaki Ueki admira muito também, é o engenheiro André Rebouças. Negro. É ele que projetou, junto com o irmão, aquela estrada, várias estradas de ferro, mas essa estrada de ferro aqui que passa, vai para Paranaguá, que vai pela Serra da Graciosa. André Rebouças, quando houve o exílio do Dom Pedro II, que teve que sair de madrugada, corrido de casa, sem levar quase nada, o André Rebouças foi com ele e nunca mais pisou no Brasil. Então, nós podemos pensar, né? Inclusive tá assim no livro, como que está essa parte da República, o que aconteceu lá. Da República, o irmão do Dr. Clodoaldo, tio do Dr. Jerônimo, que era o primeiro deputado na República, né, o primeiro deputado negro. Ele também sofria muito racismo e ele demorou para assumir o cargo exatamente porque ele sofria esse tipo de... a família sofria perseguição desde o tempo do Império. Quando caiu o Império e veio a República. Certo. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, que eu cheguei a notar aqui algo interessante. Um amigo muito próximo me contou que vocês têm uma certa fascinação também pelos mistérios aí, né? Coisas do tipo. Mistérios do Vale. E que vocês pretendem ainda, talvez, escrever, fazer um trabalho sobre o monstro do Rio Ribeira. Procede? Sim. Fala um pouquinho para nós aí, da onde surgiu essa fascinação? O monstro do Rio Ribeira foi uma reunião que nós tivemos com o Cesari, lá na Academia Serenade também. A gente Não foi ele que me contou, tá? Não foi, mas a gente conversa. Mas eu achei sobre muito isso. interessante. Eu falei, eu vou fazer essa pergunta aí, porque é legal. Depois eu vou perguntar para você quem foi. Tá bom, pode deixar que eu falo depois que acabar aqui a gravação. Ele jurou que não ia contar. Mas você conta. Então, mas e aí? Aí vocês estavam lá reunidos e tal, surgiu o assunto. Surgiu o assunto com o Cesari sobre o monstro do Rio Ribeira. E o que poderia ser um monstro? E a gente confabulando lá. Você deu a sua ideia do que seria um monstro. Eu... E aí? Fala aí. O que vocês acham? O que eu acho? É. Tá guardado. Ah, não pode revelar? Ainda não. Eu acho que ele existe. É? Existe. Não existe? Algum indício que faz você acreditar ou não? Olha, nós já temos um roteiro pronto para um curta. Ah, então tá certo. Quer dizer, o próximo livro vai ser sobre o monstro do Rio Ribeira. Ou vai ser em vídeo? Pretendemos um curta.
Um curta-metragem. curta-metragem. Pretendemos. Interessante. Um curta-metragem. Interessante. O roteiro está pronto. Por isso que vocês É estão uma um pouquinho trilogia, inibida para né? falar. Aliás, é a trilogia. É uma Está um pouquinho trilogia. inibida para falar para não dar spoiler. Não dar spoiler e guardar o ineditismo, né? Bom, então tá bom. Então eu não vou insistir para guardar a surpresa. Algum mistério, algo ainda nessa seara aí que deixa vocês fascinados ou passeia mais pelo monstro mesmo? Não, tem sobrenatural, né? É o sobrenatural Eu vi que vocês fascina. publicaram um tempo atrás sobre uma lenda lá de Iguape, né? Sim, o Bico Doce do Fogaréu. Isso. E a Procissão das Almas. Isso. Então. É uma então- história muito contada lá em Iguape. E aí, as crianças gostam? Quem que é o público que vocês observam que gosta desse tipo de Olha, assunto? que tem criança que gosta, mas atinge mais o público de idade. Que legal. Que bacana. Nessa linha ainda, quem quer ver a revista Serenarte, como é que faz? Digita o quê? No site serenarte.com.br tem um link da Tem revista um link para Serenarte. a revista. A revista é mensal. É mensal. E os números antigos estão todos lá. Sim, todos lá. Então, olha aí. Link da Serenarte, você vai acessar a revista números antigos. É mensal, É né? academiaserenarte.com.br? É Serenarte. Somente Serenarte? Serenarte.com.br. Serenarte.com.br. Então fica aí registrado o endereço. E lá tem o link lá, revistas. Revista Serenarte e outros eventos que a gente faz. E os Outra produtos coisa, da tem academia. muitos colaboradores na revista. Como é que ela funciona? Explica pra gente. Temos um colaborador de Santos, que ele é poeta, escritor. Inclusive foi ele que fez a revisão desse nosso volume. Sim, a revisão foi feita pelo Lucas Verzani, que foi, inclusive, meu aluno na Universidade Católica de Santos, na Faculdade de Direito. Só que, no primeiro dia, quando eu vi aquele rapaz, parecia que ele tinha saído do século XVIII, sabe? Do século XIX, assim, todo sério, com os livros. E ele é poeta. E daí nós pedimos para uma tia declamar uma poesia do Lucas Verzani que está no YouTube, No YouTube da academia. da Academia Serenarte. Se chama Sacro Profano. É belíssima essa poesia. Vou fazer uma pergunta básica agora. E a história a história por trás do nome Serenarte? É alguma coisa que leva serenata com arte? Sim. Tem a ver, não? Tem a ver. Essa junção mesmo? Esse nome foi dado pela minha mãe, que ela que fundou. Dona Orminda. É, a Dona Orminda. Ela que fundou a Academia Serenarte e depois da academia a gente teve um grupo chamado Grupo Serenarte, que era o grupo de serestas. Teve a primeira formação ainda com o maestro Ricardo Rosa, que é filho do seu Hélio Rosa, que tocou bastante. O senhor conheceu, né? O seu Hélio Rosa. E esse grupo foi fundado em 2002? Foi em 2002. né? Foi em Certo. 2002 o grupo. A academia foi em 2000 e o grupo foi em 2002. Ah, que maravilha. Uma curiosidade, voltar, se já tocou de leve. Pessoa que... Piano é um instrumento maravilhoso, muito bonito. Quem quiser, quer pôr o filho, a filha para tocar piano, aprender, a Serenarte dá aula de Dá piano. aula de piano. Piano clássico, piano popular. Aí, ó. Muitas vezes a pessoa fala, eu não acho como dar aula para... Meu filho queria que ele tocasse piano, minha filha e tal. Serenarte está lá. Tá lá à Ela disposição. tá, a Thaís está lá ensinando a turma a tocar piano. Dá aula também de escrita criativa e tal, Escrita né? criativa no campo da literatura, escrita criativa. Temos um clube de leitura mensal do último sábado de todo mês. A gente Qual é o endereço da Serenarte? Ali no centro, a rua Lúcio Marques, número 100. Rua Lúcio Marques, número 100, olha aí. Horário comercial, o pessoal passa lá, aprende a tocar piano, que é uma maravilha, né? Maravilha, maravilha. Bom, eu vi no canal de vocês também meu amigo Selmo Mimo. Né? Tem um vídeo lá longo dedicado a ele, né? Que fala do Votopoca, fala de várias passagens O dele. investigador de memórias. Investigador de memórias e tal. Vocês fizeram uma pesquisa também muito interessante, qual vocês puxaram até o avô dele, que foi o José Fernandes de Maré, né? Que foi o engenheiro responsável pelo KKKK.
mas eu vou fazer a pergunta básica também. Qual foi a inspiração? O Mimo por si só, ele é um polivalente, né? Sim. Ele toca, ele escreve, ele faz filme, ele faz uma série de coisas. Mas qual foi o start? Ele falou, vamos fazer algo em homenagem ao Mimo. Foi no aniversário dele. É como se fosse um presente de aniversário para ele. Olha só. Porque ele é uma pessoa muito criativa, ele é bem criativo, ele é gentil, é um amigo muito querido que a gente tem, ele, o Cesar e a família toda, né? E aí era o aniversário dele e a gente falou, vamos fazer isso, talvez seja uma coisa assim diferente, né? Um vídeo assim, mas aposto que ele vai gostar, e ele gostou. É a família toda, né? Tem o Silas também, né? Que foi vereador aqui em Registro, tem toda uma ligação aí com a história da cidade, então realmente a família Oliveira é fantástica, né? Aqui tem um trecho que eu vou ler para os senhores, apesar de minha voz estar ruim hoje. O consultório do Dr. Monteiro ficava em sua casa, às margens do Rio Ribeira de Guape, na rua Miguel Abiazar, 230, em Registro, imóvel em que viveu por mais de 30 anos. Lá, as pessoas que necessitavam de seus cuidados não precisavam se preocupar em ter recursos para o pagamento da consulta. Ele atendia de graça. Em muitos casos, nem mesmo pelo aviamento da receita. Aquele médico havia feito o juramento de Hipócrates e a sua palavra não tergiversava. Eis o juramento cumprido. Então, os senhores vejam, resgata aqui um fato importante. Era um médico, hoje não existe mais isso, era um médico que não cobrava consulta. Até o medicamento ele receitava, fazia tudo. O juramento de Hipócrates para ele estava valendo, né? Uma maravilha de exemplo, né? Aí, a fala do Chigiac tem todo o sentido. Isso tem que ser inspirador, esse trabalho, para que o pessoal que trabalha e estuda em condições adversas sejam cidadãos que contribuirão para um Brasil desenvolvido. Isso é um trecho do Chigiac. Muito bonita essa história. Vamos lá. Que maravilha. Bom, meninas, vocês têm uma ligação muito forte com a cultura, isso é perceptível, né? Já de muitos anos, né? Vocês continuam um legado aí que começou com a mãe de vocês, mas eu acredito que nesses 25 anos, quase em sua totalidade, vocês estiveram envolvida, né, com a Serenarte. Mas eu queria saber de vocês a opinião sobre os últimos 25 anos, sobre a administração de Registro. Passou vários prefeitos e tal. Como que vocês enxergam o trabalho que foi feito pró-cultura? Alguma gestão fez o seu papel, muitas deixou a desejar. Como que vocês avaliam esse tempo? Nos 25 anos? Ou num período menor, aí, se você quiser, talvez das últimas 3 ou 4 gestões. Aí é difícil, né? Porque eu tenho, como eu era criança, eu acho que o prefeito melhor que Registro foi a dona Elza. Certo. Porque ela deixou a cidade bonita e com a beleza vem a cultura. Uhum. Fez bastante praça, fez escadarias, asfaltou bastante vias, assim, que naquele em 1980 era terra. Então, quando a gente se depara com a beleza, a gente se inspira para fazer arte. E de lá para cá, eu acho que a cidade vem progredindo com muitos prédios, mas, assim, falta beleza na cidade. Culturalmente você acha que deixou a desejar? Porque de 2000 para cá a gente está falando de Samuel, de Clóvis, né, de Gilson Fantin, Sandra Kennedy e Nilton Hirota, né? Esses foram os nomes que assumiram a cidade. Vocês acham que realmente a parte cultural não foi explorada da maneira como poderia ser? Com todo o seu potencial, não foi. Até vou fazer uma defesa aqui. Eu acho que o melhor diretor de cultura que tivemos foi o Carlinhos, fez um trabalho muito bom, né? Gestão ainda do Gilson Fantin. Mas, no geral, de fato, a cultura deixa a desejar, não foi algo que realmente impactou e fez um trabalho tão bonito como a Serenarte faz, e por amor. Muito obrigada. Né? E por amor. Né? É isso aí. Agora, nesse tema ainda, a Serenarte alguma vez teve algum incentivo do poder público? Não. Nunca nada? Não teve. E pretendemos que em algum momento se interessem pelo que já
fizemos, né, de concursos sobre o Rio Ribeira, concursos, como é esse caso do desenho do Cesari. Eu acredito que Registro ainda não se deu conta de que o Cesari criou foi uma marca. Quais são as cidades que os senhores conhecem que têm em suas calçadas um desenho próprio? Pouquíssimas, O Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro tem a Orla, né? E São Paulo tem São Paulo, os Rio de mosaicos lá que formam o estado de São Paulo. Lá, tal. Então, mas são pouquíssimas, não enche uma mão. Veja, isso, ele presenteou Registro com... Olha só, Santos explora aquele desenho dos canais, das muretas dos canais. As pessoas têm pingentes, as lojas colocam assim na sua fachada. Então, Registro já sai na frente, tem uma marca. E há de se considerar também o trabalho dessas pessoas que estão aqui há muito tempo. Tem que se dar a oportunidade. Olha só, saiu uma reportagem há um tempo atrás, no ano passado, de que fizeram um levantamento aqui e a manchete era esta: o registrense prefere cinema à leitura. Eu pergunto, onde tem cinema aqui? Como que ele pode preferir cinema? Onde é que tem cinema? O último foi o Ceni Ribeira. Então, voltamos à pergunta, né? Sobre isso. O que aconteceu com a cultura aqui? Nós precisamos de uma sala de exibição. Lá em Santos, a prefeitura tem uma sala de exibição que fica na praia por um preço acessível. Então, os gestores precisam estar atentos ao que ocorre na proximidade e valorizar quem faz, valorizar quem tem ideia. Sim. A criatividade é o que existe de mais raro no mundo. Fora que a cultura é uma oportunidade, né? Uma criança que tem um contato com uma cultura, seja ela qual vertente for, é menos uma criança na rua, menos uma criança aprendendo coisas erradas, né? Ela está aprendendo ali um ofício, criar uma poesia, desenhar, tocar, né? São tantas vertentes aí que pode... Então quer dizer que a Serenarte nunca foi convidada por nenhuma administração, para uma reunião da turma de cultura, essa coisa toda, nunca nada. Conselho. Um conselho, nada. Não foi. Que coisa, William? 25 anos de trabalho me impressiona, viu? Me impressiona. Tem uma história, né? Então a verdade é que é algo realmente lamentável. E deixa eu fazer uma defesa aqui também para elas, porque não é porque não viu o trabalho, porque elas estão aí direto. Eu lembro de vocês prestigiando lá o lançamento do livro do Mimo, né? Sim. O último que ele lançou, todo o trabalho de vocês do YouTube. Então, quer dizer, vocês envolvem a comunidade, só não vê quem não tem um interesse, né? Então, acho que é uma falha público tinha que dar uma falha extremamente grave, né? Então, quer dizer, um trabalho praticamente voluntário, né? Digamos assim, praticamente voluntário, que não custaria nada, né? A prefeitura chegar, tentar buscar alguma parceria para que pessoas que realmente entendem da causa, né? Da questão da cultura em suas várias vertentes, poder dar algumas direções de como que o município pode trabalhar em prol disso. Vamos falar mais agora do lançamento do livro. O que vocês estão pretendendo fazer no dia do lançamento? Como é que vai funcionar, etc.? Vai ser intimista, né? Porque vai ser no espaço da Serenarte, mas a população está convidada. Nós pretendemos começar a receber as pessoas às 17 horas, vai cair num sábado. Quem tiver vontade de conhecer o espaço também, está convidado. Que maravilha. E se quiser adquirir o livro, é só ir lá no Serenarte, S-E, soletre, irmã. S-E-R-E-N-A-R-T. Vai ser uma noite de lançamento de autógrafo, quer dizer, a pessoa vai ter oportunidade de adquirir um belíssimo livro da história do médico importante para a cidade e a assinatura,
Vão as duas, vão, não sei, o Xijeco que vem ou não vem, eu não sei, né? Talvez ele venha, né? Vocês vão convidar. Olha, nós com certeza que convidaremos, nossa. E eu já vou combinar com o senhor o seguinte: se ele vier, o senhor vai ser o primeiro a saber. Tá bom, já vou entrevistá-lo também. Maravilha, então só frisando, 22 de março, que cai num sábado, às 17 horas. A partir das 17. Maravilha. Bom, meninas, o nosso tempo aqui corre, né? Eu vou ter que encerrar aqui, deixar Mas foi um prazer. os microfones à disposição de vocês para as considerações finais. Foi um prazer estar aqui, conhecer vocês aqui. O trabalho de vocês também é muito bacana, muito importante para registrar toda a cultura que transpira aqui nessa cidade, que tem muita e tem que Sim. ser valorizada. Com toda certeza. O Andréia? Vale do Ribeira é um celeiro de artistas, de profissionais competentes. Olha só uma coisa, só para encerrar, uma coisa que eu descobri agora. Talvez o Cristiano conheça. Selma Lopes, conhece? Uma dubladora. Foi casada com o Zacarias dos Trapalhões. É de Iguape. Olha só. Eu descobri, assim, eu tinha ouvido falar, mas eu não botava muita fé, mas depois assisti a um podcast dela. Então, tantas pessoas que levam o nome do Vale do Ribeira, que trabalham com amor, são pessoas competentes. Eu acho que é o amor. O amor tem que estar envolvido em qualquer produção, seja no trabalho, na arte, na vida. Sim, é isso aí. Aí, Maravilha. foi um bate-papo muito gostoso com a Emília Andréa Salgado e com a Thaís Salgado, duas irmãs que tocam o Serenarte, criação da falecida mãe delas, e que agora lançam esse livro muito interessante, história inspiradora do médico Jerônimo Monteiro Lopes. Agradeço muito, foi um papo muito gostoso, muita história que a gente não sabia, e grande parte também não se conhecia, e realmente foi muito inspirador e muito bom papo. Com É isso você, aí. Bom, Will. já estou ansioso aqui para começar a ler o livro, de preferência hoje. Eu só quero agradecer a você, Thaís, a você, Andréia, que faz um trabalho fantástico. Agradecer ao doutor Cristiano pela parceria aí de mais um podcast. E o Rildo, que está na hora dele dar tchau, né? Rildo, apareça aí, faz toda a parte técnica nossa com muito exímio. E é isso aí, gente. Ó, nós esperamos vocês até o próximo podcast Vale em Pauta, que deve ir ao ar aí semana que vem também. Ah, desculpa, semana que vem não, porque é carnaval. Carnaval, Então, o próximo vai ser O William vai gravado aí. cair no samba, então. Não, eu sou do rock, não tem nada Vai de cair no samba. samba. Nada contra também, né? Então é isso aí, gente. Forte abraço e até a próxima.